Então, Cássio, a gente apresenta aqui na tela o uma espécie de um resumo de grupos políticos, tá? De como a gente analisa o que pode acontecer a partir de agora com a confirmação da eleição direta, tá? Existem 4 grupos principais orbitando dentro do esporte hoje, tá? O grupo de Dubé, o grupo de Luciano Bivar, o tradicionalíssimo grupo de Milton Bivar, Isso, tá? é impressionante, né? Que assim, até falando com respeito, vai continuar sendo chamado dessa Grupo forma, de né? Milton, claro, né? O líder era Milton e É, o que os unia era é, Milton, né? é, E o Leões pela Mudança, tá? A gente tem esses grupos, o grupo de Gustavo do B. Aí você vai perguntar, e o grupo de Yuri? Yuri, não existe um grupo de Yuri, esse grupo. Ele transitava um pouco ali entre grupos mas ela de transitava do aqui. B e esses grupos menores, que eu não estou aqui colocando o nome de um líder, mas existe grupos menores aqui. Mas ele, Wanderson mas Lacerda, ele transitou ali com o Martorelli, com o Arnaldo sim, Barros, né? Wanderson Lacerda, Fred Domingos transitam hoje em grupos menores. Pedro Lacerda, ex-presidente do Conselho. Existem outros grupos, né, que compõem. Não são só 3, não. Aqui é simbolicamente mostrando que existem 4 grandes grupos e grupos menores. Tá? Branquinho está ligado diretamente ao grupo de do B e orbita no entorno dele muitos grupos menores que gostam do nome dele. Ele é um nome de acordo, de pacificação. Então, Branquinho tem a sua força a partir desse primeiro recorte. Tá? O grupo de Luciano Bivar é um grupo muito mais distante da linha de Dubé do que do Leões pela Mudança. Houve uma aproximação do grupo de Luciano Bivar do Leões pela Mudança. Uma aproximação estranha por vezes. Luciano Bivar vai participar de um almoço, acaba sendo a principal voz do almoço, e o grupo de Leões pela Mudança não quer assinar muito ele como parte, mas trabalharam fortemente no ataque a Yuri Romão e na queda de Yuri Romão. Então, eu diria que o grupo do Luciano Bivar hoje é muito mais próximo do Leões pela Mudança. E percebam que pela primeira vez a gente trata aqui, Cássio, tem algo que nessa imagem que chama atenção mais do que qualquer coisa. A gente trata aqui os dois grupos juntos, tá? E eu conversei e pedi a autorização até para dizer publicamente que esses dois grupos estão juntos, coesos, tá? Trabalhando juntos há alguns dias. Tá? Houve uma composição completa aqui do Leões pela Mudança com o grupo, o clássico grupo de Milton Bivar. E aqui o nome que surge é o nome de Matheus Souto Maior, né, que seria o candidato. Tá? Branquinho, no seu ciclo de conversas, conversou com esse grupo, Leões pela Mudança, diretamente. Sentou com o Ricardo Salles Leitão e com Cadico Pereira. Tá? Não sei se Augusto Caldas, que é um elo entre esses dois grupos aqui, conversou ou não. Matheus estava viajando, estava de férias em Nova York, não participou diretamente dessa reunião com o Branquinho, mas conversei com o próprio Matheus, com pessoas que participaram da reunião, com pessoas do grupo de Milton, com pessoas raízes dali do Leões pela Mudança. E um tom comum da conversa é que a conversa não evoluiu para algo mais direto. Para uma composição que teria, por exemplo, um poder dividido, um poder de cargos. Não se conversou, por exemplo, ok, Branquinho, vamos todos ceder em prol de uma grande pacificação do esporte. Vamos fazer uma chapa única, já que vai ser eleições diretas, porque ter eleições diretas é uma grande vitória do Leões pela Mudança, que foi quem mais batalhou e lutou para que existisse uma porta aberta para as eleições diretas. Agora a gente vai para o cenário que é uma porta aberta para eleições diretas em torno de Branquinho ou com bate-chapa. Tá? A gente tem esses dois desenhos possíveis. Não há porta fechada, Cássio, para dialogar e negociar espaço. Não há porta fechada. Mas o que oficialmente o Leões pela Mudança fala hoje é: querem esperar tudo virar oficial.
mais de uma pessoa repetiu que não confiam em Yuri. Enquanto não tiver a carta de renúncia, enquanto não tiver a eleição convocada pelo Conselho. Mas pela a fala dele Não, hoje vai haver, vai haver, vai haver. Vai tá haver. meio sem volta. Mas é um posicionamento político também, né, Cássio? Continuar se distanciando ao máximo Entendi. de Yuri. Então, eles querem para começar a colocar na prática o que acontecerá, tá? Branquinho, em repetidas entrevistas, Branquinho tem dado muitas entrevistas esses dias, em repetidas entrevistas falou que quer compor com todo mundo, que não faria sentido nenhum para ele compor só com grupos próximos, que quer compor com o Leões pela Mudança. Nesse meio do caminho, Cássio, há um sentimento no Leões pela Mudança de que Branquinho talvez não enxergue a dimensão que o grupo hoje teria, tá? Uma dimensão de rede social, uma dimensão dentro dos sócios de voto, não sabemos, tá? Particularmente, e aí eu vou entrar, Cássio, no campo da opinião, eu acho que se hoje sai um bate-chapa com esse desenho aqui, é uma eleição indefinida, tá? Existe muita força histórica do lado de Branquinho, rejeição zero ao seu nome, tá? Alianças políticas, forças dentro do clube, tá? Esse tom de pacificação, conservadorismo, que no futebol é mais forte do que na política de cidade, de estado, de país, dentro do Recife. Recife não é uma cidade conservadora, não tem um voto conservador, Recife tem um voto muito mais liberal, tá? Mas no futebol é diferente. Projetos de oposição direta deram errado em outros clubes daqui. Então, há um conservadorismo que vai ditar os rumos para um dos lados. Mas há um sentimento de mudança muito grande e vivo e que dá muita força ao bloco liderado por Matheus e pelo Leões pela Mudança. Depois de tudo que Yuri representou, é inevitável que o lado de Branquinho seja vinculado em algum momento a Yuri. Há mais do mesmo, a continuidade. E aqui o sentimento do novo, e a gente sabe o quanto o novo pesa em eleições, fortalece. Então a gente tem, para mim, um embate muito equilibrado, tá? Muito equilibrado, e que pode até ser definido, Cássio, em campanha, em entrevistas, em apresentação de ideias, tá? Repito, você ter o novo é muito atrativo, tá? Você ter o novo é muito atrativo. Branquinho, ele tem a favor a pacificação. Aqui tem a favor o novo, Cássio. E eleições diretas, eu queria que você aproveitasse que a gente entrou nesse tema para a gente dar um histórico, tá? Do quanto o esporte já viveu esse processo, que sempre é o ideal, né, Cássio? Vamos lá. É possível que tenha tido eleição no esporte com sócios, com conselheiros, talvez, nas décadas de 20, de 30, assim, mas numa outra configuração, tá, Fred? Nesse formato, então, eu sempre deixei essa ressalva, mas quando eu fiz essa pesquisa, fiz do Náutico, do Santo do Esporte, que eu sempre acompanho isso no blog, e desde da década de 70 para cá, foi onde eu consegui, abaixo disso eu não consegui encontrar, então, assim, nos últimos 50 anos, mais de 50 anos, quase 60 anos, já foram 16 bate-chapas no esporte. Durante muito tempo foi algo raro. Inclusive, quando era criança, não tinha essa eleição de clube, não era muito, não. Era no final do ano, fulano e tal, chapa única. Chapa única, chapa única, chapa única. Tanto é que tinha uma eleição clássica, a eleição de 74 no esporte, de Jarbas Guimarães, que ganha a eleição para José Pita Azevedo, se eu não me engano, e o lema do esporte, 20 vezes campeão, que era tirar o jejum, que estava 12 anos, não ganhava o estadual, e ganha o Pernambucano de 75. A outra, isso foi em 74, a outra foi acontecer em 86, que é a de Homero Lacerda, Jarbas Guimarães, não é Vasconcelos, não é Guimarães mesmo. Era a situação. Aí, em 86, Homero era oposição. Ele vence aquela... se não me engano, contra Roberto Massa. E ganha com 62% da oposição. É a primeira vez que a oposição ganha na Ilha do Retiro. E depois, enfim, ganha o Campeonato Brasileiro, enfim. Depois daquilo ali, o esporte só volta a ter bate-chapa
se eu não me engano, em 2000. Grande bate-chapa. Luciano Bivar contra Wanderson Lacerda. Era urubus e Talibãs. talibãs, urubu, que loucura. Eu nem lembro que era urubu e que era talibã. Eu acho que também já. Talibã, eu sei quem são as pessoas, mas não me lembro mais de que lado estavam. Porque não realmente me recordo. Wanderson era a situação não. Luciano era a situação e Wanderson oposição. E detalhe, até para contextualizar, Wanderson foi presente 6 anos no esporte, de 91 a 96. Aí Bivar foi 4 anos, 96, e depois virou 6. Por isso foi uma grande eleição, né? Até porque os 6 anos de Wanderson foram 6 bons anos de ganho pernambucano, era um time que vivia na primeira divisão. Assim como com o Bivar, era outro tempo, galera. E, enfim, de 2000 para cá, aí passou a ser muito frequente. O último consenso. Pronto, tu faz ideia. Consenso é a aclamação que valoriza. Uma chapa. Apenas uma chapa inscrita. Não. Foi na eleição de Luciano Bivar para 2005, 2006. Ou seja, veja, a questão, na sucessão de Branquinho. Sim. A sucessão de Branquinho não, apesar de ter sido 2004, pacificou, não teve. Não teve oposição. Ali foi a última vez, porque nem agora com o Yuri Romão. Não, Yuri Romão teve 2, tá? Yuri Romão, ele vai em 24, que é o que ele fala, de 82%, e também teve na de 22, com 96%. Cássio, oposição só venceu com Mero? Não. Deixa eu até ver aqui. Oposição ganhou com Homero em 86, com Milton Bivar em 18. Porque quando Arnaldo Barros... mas... Não, a outra... Não, mas era o Milton, foi a oposição. Não, sim, claro, mas foi fácil, né? Sim, foi 88%. Homero teve 62%. Foi contra quem foi? Quem teve a coragem, Cássio? Tu lembra aí? Pô, aí eu vou ter que abrir aqui, mas consigo no instante. Pronto. Que eu lembro que eu cheguei a conversar eu tô lendo aqui uma listinha. Ali, que eu disse, não entra aí não, que é impossível, pô. Eu tô lendo uma listinha que era só dos vencedores, mas se eu for com os nomes, eu tenho até de todos os candidatos, inclusive até o nome da chapa. Em 2018, por exemplo, terceiro lugar, Augusto Carreiras, Esporte de Todos, se retirou da disputa na eleição, acabou não participando. Exatamente. Eduardo Carvalho, que competiu. Porque ele foi oposição, mas é por isso que eu tô dizendo, não teve candidato à situação. Era Augusto Carreiras. Augusto Carreiras existiu, exatamente. Aí, que é justamente quando cai, assim, era... Então foram 2 chapas de oposição. A situação simplesmente não competiu. Aí foi 11% para Eduardo Carvalho e 88% para Milton. E a outra, como você falou, Fred, foi Leonardo Lopes, que em 21 era o presidente que o Yuri era vice. O presidente que o Yuri era vice. Ele, em 21, ele ganhou... deixa eu ver aqui de quem ele ganhou. Esse detalhe, foram 2 eleições em 21, tá? Para não colocar. Sim. Em 21, Milton Bivar ganha de novo. Sim. Ele uma eleição com 4 candidatos. Ganhou de Nelo, Delmiro Gouveia e Eduardo Carvalho de novo. Sim. E em 21, na eleição suplementar... Delmiro, o grupo de Luciano, e Nelo, o grupo que viria a ser o grupo de Léo, de Dubê. Não era aquela da inscrição que não aconteceu? Não, essa depois. Mas não foi. Sim. Foi. Não, ele era aí Era o diretor de futebol. Veja só, a história é a seguinte, ele perde para Milton. Não, eu sei que não, eu tô dizendo assim, mas ele... Não, eu sei. Não, vou explicar como foi. Ele perde para Milton, mas sai muito valorizado dessa eleição. Quando o Milton renuncia, Nelo assume. Nelo era o candidato. Yuri não era nem vice. Nelo era o candidato a presidente e Léo Lopes era o candidato a vice. Mas aí impugnam Nelo, tinha algumas questões que eu não me lembro quais são, que impugnaram ele, aí Léo vira candidato a presidente e puxam Yuri Romão para vice. E por que Nelo saiu valorizado, que o Fred falou? Milton Bivar ganhou com 43%, com 1.023 votos, e Nelo Campos, segundo lugar, teve 41%. Foi a eleição mais acirrada do esporte, com 985 votos. Assim, foi realmente... Voto a voto. Não, e perceba que tinha outros 2 candidatos, Delmiro e Eduardo Carvalho. Um desses, se não tivesse candidatado, esses votos poderiam ter... para Nelo. E sobre a eleição suplementar, Leonardo Lopes ele ganhou de José Valadares. Então, Cássio, é o que eu quero dizer o seguinte. Na verdade, só Homero Lacerda ganhou a eleição
de oposição no esporte, cara. Mas o Zé Valadares não era... Não era a situação. Não era jamais ligado ao grupo de Milton. Não teve candidato. Milton renunciou e não teve Muito defesa. bom, era o nome da chapa de Zé Valadares. Coragem e honestidade, o melhor para o esporte. Não teve não, Cássio. Essas duas vitórias de oposição são sem candidatos de situação. Então é Tá. oposição contra oposição, você está dizendo, né? Oposição contra núcleos independentes. Tá. Mas era o candidato de oposição, de toda forma. Sim, E só em era o 86, candidato de oposição, mas sem a candidatura da e em situação. 86, o Roberto Massa, acho que foi presidente antes do esporte, acho que era para substituir. Quem perdeu essa eleição de 86, só para dar o número, foi Vandesso Lacerda. Enfim, agora sobre uma coisa que é importante destacar, até hoje que eu contabilizei, tem 16 eleições, é a quantidade de votos, que quando você fala de rede social, de votação, o esporte hoje tem 23 mil, a última atualização de sócios, mas o sócio que vota é o titular, e esses 23 mil são os titulares, né? Porque se for juntando com... Dá mais de 40. Dá mais de 40. Tem que estar um ano, acho que em dia, enfim, aquela coisa toda. As eleições do esporte, elas são presenciais e no papel. Já teve urna eletrônica. Não, uma, mas presencial. E só uma que foi eletrônica. Eu digo isso porque a do Bahia já tem eleição que o cara vota por aplicativo. A do Inter, se não me engano, dá 20 mil pessoas. Eu acho que o futuro é para ser desse jeito. E hoje em dia, com reconhecimento facial. Exatamente. Ainda tem esse Todos ponto. os sócios têm. De repente, vai que eu tô falando agora, vai que a comissão... Pode ser, porque com reconhecimento facial é possível. Aumentaria muito a quantidade de votos. Mas, não acontecendo isso, limita demais a participação. Apenas 3 eleições passaram de 3 mil votos, e todas elas com um contexto enorme. Em 2012, Luciano Bivar, que é uma eleição para substituir a de Gustavo do B, Sim. e foi Luciano Bivar contra Homero Lacerda, né? Grande clássico. Então, assim, detalhe, presidente e vice lá em 87, mas assim, e foi muito acirrada, tá? Foi 57-42. A outra, essa teve 3.400 votos, 3.441. Com 3.456, 2008, Silvio Guimarães. Detalhe, também foi contra Homero Lacerda. Silvio Guimarães era o candidato de Milton, que por questões pessoais não foi para a reeleição. Esse foi um erro de Milton. E era o esporte campeão. Essa eleição era o seguinte. Esse foi um erro histórico de Milton. Mas veja, a gente nunca vai entender. São questões pessoais. Foi um erro histórico. E foi muito em cima da hora. E desarmou a oposição. Foi bem crítico. Um dos piores capítulos de Milton. Mas o ponto da eleição que eu quero não é nem esse. É que essa eleição era o seguinte: o eleito comanda o esporte na Libertadores. Isso. Então, assim. Por isso que eu estou dizendo que esse foi o maior erro de Milton no esporte. Você pega o esporte campeão da Copa do Brasil e pega esse time na Libertadores. E Milton ia ser candidato, não ia ter adversário. E na última hora ele desistiu. E aí entrou o Silvio Guimarães. E a oposição tentou correr. Nem era oposição, porque ele nem tinha oposição. E mesmo assim, Silvio Guimarães ganhou com 75%. E a maior de todas, que é a de 2016. É muito surpreendente, inclusive. A eleição de Arnaldo Barros. É a maior eleição da história do esporte. Ganhou de Vanderson Lacerda. Arnaldo Barros lembra da chapa? Avança Esporte. E a de Vanderson para o esporte campeão foram 2.509 votos, 61%, e para Vanderson 1.554, 38%. Tirando essas eleições, o padrão, Fred, ainda teve a lá que eu falei de 74, foram 2.997. Isso em 74 é movimentado, viu? Muito. Gigantesca. Essa eleição é gigantesca. Eleição. É a clássica que você falou de Bivar contra Vanderson. Todas as outras, 1.500 e 2.000 votos. Que eu acho que vai variar por aí. Mas com um potencial de ir para mais. Para mais? Eu ia dizer para menos, tu acredita? Não. Por que eu vou dizer isso? Por ser em cima da hora. Não, é uma eleição em cima da hora. Mas com uma demanda muito grande. O exemplo que eu trago é a da eleição suplementar de 2021, que veja, é só um número, pelo menos, é só um fato. É a menor eleição da história do esporte. Mas a eleição suplementar de 2021, Cássio, não tinha disputa. Ela teve 1.293 É eleição votos. Protocolar, é diferente. Se a chapa, Cássio, se isso aqui... Veja só, se for só branquinho, vai ter 900 votos. Se for branquinho contra um terceiro nome que não esteja aqui, desses que sempre se candidatam, Cássio, tá? Como desses nomes menores, tá? Não vou citar aqui os nomes, mas se for branquinho contra nomes menores, vai ser 800 votos. Agora, se for esse desenho que a gente tá vendo aqui na tela, com o grupo de Milton aqui por trás, por toda essa composição,
A gente pode ter uma eleição de 2.000 votos ou mais, tá, Cássio? Mesmo sendo pouco tempo. Porque é uma eleição indefinida e inflamada. A última eleição que foi a de Yuri, de 2024, ela teve 2.141 Já é votos. muito para uma eleição definida, já é muito. Não tem graça nenhuma essa eleição de Yuri. Tá? Então, assim, pode ter certeza de mais de 2.000 votos, Cássio. Pode ter certeza. Veja, se for mais de 2.000 votos, eu acho que sai do controle em relação a favoritismo. Não, se não ficar- tem controle, não tem controle. Fica bem aberto. E não sai muito, dificilmente sairia disso, tá? Eu acho que o momento do esporte tem todo esse turbilhão político de mudanças e tal, mas eu acho que o distanciamento também é natural depois de uma campanha como essa. Vamos ver, Cássio. A gente vai medir o que é bolha e o que não é bolha. Não, isso é só, veja, realmente é só claro, percepção pessoal. Eu acho que se esse bate-chapa acabar acontecendo com essa configuração, ganha força. Se for com apenas uma protocolar contra o candidato menor, aí é outro desenho, tá? Mas, seja como for, a gente vai continuar acompanhando, tá? Esse processo de mudança do poder do esporte. Faço uma última pergunta. A gente tá os dois nomes na tela. Tu consegue, assim, de tudo que Fred tá muito por dentro, assim. Ele é um cara que tá apurando muito essa história. Tu enxerga uma terceira foto nessa... Não. Só se o grupo de Luciano bancar uma terceira candidatura, mas eu acho que seria muito prejudicial para Matheus. O Leões pela Mudança sofreria com uma terceira candidatura se vier do grupo de Luciano, tá? Agora, os menores que aparecem sempre, aí é incontrolável, né, Cássio? Aí Eduardo Carvalho, que já participou outras vezes. Aí é incontrolável. Candidaturas satélite ali são... Ok. Quando eu perguntei, não era nem exatamente um nome que pode legítimo para disputar. Eu tô falando assim, um nome que você... Só se vier do grupo de Luciano. Um nome com capacidade realmente real de ganhar. Porque se a gente voltar para esse desenho, eu posicionei o grupo do Luciano um pouco mais alinhado com a oposição, mas não o suficiente para eu bancar que vai abraçar a causa, tá? Branquinho é próximo de Luciano, historicamente próximo, tá? E pode acabar havendo aproximação do grupo do Luciano para o lado de Branquinho ou para uma independência com um candidato que para mim seria ruim porque eu acho que dentro das pessoas que seguem Luciano Bivar, detalhe, torcida jovem, tá? Historicamente ligada a Luciano Bivar, tá? Historicamente contra Martorelli e também um pouco ligada a Milton. Então, aqui você tem uma torcida jovem hoje muito numerosa, importante para a eleição. Se vier para cá, ganha força esse bloco, tá? Ainda que para a imagem, para a sociedade, para o grande público, ter a torcida jovem é um peso negativo. Mas tem voto, né? 300 votos, sei lá quantos votos estão lá dentro. Né? Então isso gera ou mais, peso, se brincar. Tá? A gente vai continuar acompanhando, obviamente, todos os passos desse processo agora eleitoral, né? Cada vez menos um processo de xadrez político, se tornando um processo eleitoral. O conselho não muda, tá? A gente até falou assim, o conselho... Dessa vez é só um presidente tampão, não vai ter uma eleição para o conselho, o que inclusive pode gerar um dificultador aqui para caso de uma oposição de governabilidade, porque o conselho é muito mais próximo do bloco. Mas aí numa dessa entrará. Dependendo das ações do presidente. Isso. Aí a pressão toda que existiu para Yuri vai para o conselho. Aí não fica muito E antes dessa eleição, Cássio, se consolidar... O Náutico já viveu muito com isso. Já, inclusive. E antes, Cássio, dessa eleição se consolidar, exemplos muito negativos no Náutico, mas Conselho Náutico péssimo. Mas antes dessa eleição se consolidar, pode haver um outro cenário, que é, se Branquinho conseguir apoio de todos os outros grupos e trouxer isso publicamente, pode gerar uma situação delicada para essa campanha do Leões pela Mudança com o grupo de Milton. Que é assim, porra, todo mundo foi. Vocês não vão poder ceder. Isso pode gerar uma situação delicada. Mas, ao mesmo tempo, eles têm toda a legitimidade do trabalho de ataque e desconstrução de Yuri. Por isso que eu acho que é tudo muito delicado e tudo muito próximo. Como eu já ia dizendo, a gente vai acompanhar todo esse processo, tá? Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, a gente pede que você dê essa força pra gente, é muito importante. Ultrapassamos, Cássio, 110 mil inscritos. Estamos com
uma visibilidade muito maior, uma audiência muito maior. A gente agradece muito a cada um de vocês, mas se você não está inscrito, é decisivo se inscrever. Se você está inscrito, confere lá em cima se já ativou as notificações. A gente está produzindo muitos conteúdos, colocando muitos vídeos no ar. Então, você pode ter o controle. Recebe a notificação, pô, esse vídeo eu quero ver, esse vídeo é sobre o esporte, esse vídeo é sobre o Náutico, esse vídeo é sobre a Copa do Mundo. Você que tem essa escolha, tá? Então, ativando as notificações, você passa a não depender do que o algoritmo do YouTube entrega para você, tá? Se você já tiver assinado o canal, se inscrito no canal, que é gratuito, se você já tiver ativado as notificações, aí o básico, tá? Deixa a curtida aqui, tá? Segue a gente no Instagram, no Twitter, dá essa moral pro nosso grupo, segue tanto o Podcast 45 como o NE 45 minutos. É importante para a gente dar esse passo. Esse programa teve a direção de João Trigueiro, a edição de Gabriel Costa, tá? E o 45 minutos é oferecido pela Bet Nacional, pela Monte Belo, A10 Saúde Esportiva, tá? Village Porto de Galinhas e Indaiá. São essas empresas que hoje fortalecem o nosso projeto, assim como você pode fortalecer de várias formas e também, se quiser contribuir diretamente, pode se tornar um membro do Clube 45. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.